Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e sejam bem-vindos ao Mundo dos Caçadores. Dia de novidade, dia de quadro novo, eu vou falar pra vocês e alguns já devem saber, eu fico feliz pra caramba quando eu inicio um novo quadro aqui nesse canal. E claro que muitos de vocês devem ter percebido que o assunto desse novo quadro será recapitular os capítulos do mangá. E sim, né galera, muitos me pediram isso aqui ano passado, esse ano também já teve uma galera que me pediu, eu prometi que ia sair, mas vocês sabem, né, muita coisa pra fazer, mas finalmente saiu e aqui estamos. E não tem momento melhor, né, até mesmo porque o Togashi voltou a trabalhar no mangá, então acho que isso aqui foi o melhor momento pra gente poder recapitular, né. Eu tô meio que fazendo aqui um bem bolado, unindo o útil ao agradável. Galera, quais capítulos serão recapitulados aqui? Os que não foram animados, né? Então a gente vai começar no capítulo 339 e vai fechar essa série no capítulo 401. Se até o final dessa recapitulação já tiver sido lançados novos capítulos, eu já vou colocar tudo. Aí eu já emendo tudo de uma vez. Senão a gente vai parar no 401, beleza? Galera, sobre o funcionamento, vou deixar claro aqui, porque depois tem um monte de gente perguntando como é que vai acontecer esse negócio aqui. Eu pretendo sintetizar o máximo de conteúdo, tá galera? Ir o máximo específico e ser o máximo didático também. Então eu vou tentar explorar os mínimos detalhes e também fazer conexões dentro de conexões para que possa ficar tudo bem claro. E por que isso, galera? Porque o intuito do quadro não é só apenas rever, é deixar o máximo explicado, porque muitas pessoas que pediram é porque não conseguiram entender toda a história em sua totalidade, ficaram confusos em diversos pontos, então eu vou ser o máximo didático aqui. E por fim, quando vai sair os vídeos desse quadro aqui? Sempre nos sábados. Então a partir desse sábado aqui, até a gente finalizar toda essa recapitulação, todo sábado vai ter esse tipo de vídeo aqui. Sobre a quantidade de capítulos vistos por cada vídeo. Hoje eu coloquei 3 aqui, galera. Dependendo de como for, a gente pode aumentar, a gente pode diminuir. A gente vai vendo como é que vai acontecer, tá? Porque realmente isso aqui dá bastante trabalho. Se tiver qualquer tipo de mudança, eu aviso pra vocês na aba comunidade. Bom, agora chega de papo, falei pra caramba. Vem comigo para o primeiro episódio do Recapitulando. Vamos lá. Galera, antes da gente começar de fato, fiquem atentos sempre às notas, tá? Nem é nada demais, vocês vão ver aí quando aparecer. Essas notas são informações adicionais, são coisas que eu aumento, melhoro o contexto e o entendimento da narrativa. Então com essas notas pode ter recapitulação dentro de recapitulação, fazendo diversas conexões, fiquem atentos, tá beleza? Sempre que tiver uma, vai aparecer aí na tela. Então, vambora! Capítulo 339, Silêncio. Jin explica ao Gon que precisa de pelo menos 4 coisas para que ele possa ir ao continente negro, e são elas: autorização, meio, qualificação e contrato. Ele ainda não possui nenhum desses requisitos, mas não tem pressa pois está curtindo a sua jornada. E se um dia o caminho do Gon for o mesmo do dele, e temos reticências aqui, o que implica no óbvio, que se o Gon quiser e tiver o mesmo caminho dele, eles poderão estar juntos no futuro. Ele finaliza dizendo para o Gon aproveitar a jornada ao máximo que puder e que as coisas importantes estarão pelo meio do caminho da jornada, e não na finalidade dela em si. E aqui temos um desfecho para a jornada do Gon, que desde que saiu da Ilha da Baleia tinha o interesse de se tornar um Hunter profissional e também encontrar o seu pai, Jin Freaks. Nesse capítulo também temos diversos desfechos para o final da saga das eleições e com uma pontinha do arco das Formigas Quimera. Mito recebendo notícias do Gon e também mais um pacote de dinheiro e é aquilo, né galera, tem que lembrar da mãe, né, vamos lá. 9 pagando a aposta para o Morel, isso faz menção ao arco das Formigas Quimera, onde o 9 apostou que todos os 5 iriam juntos ao NGL, nesse caso ao Knuckle, Shoot, Palm, Gon e Killua, mas na verdade apenas Knuckle e Shoot foram. Posteriormente sabemos que Palm, Gon e Killua vão sim ao NGL. E o desfecho dessa cena são os dois parceiros comemorando e digamos com um bom final, né, tendo tudo em vista o que aconteceu. Gon se reúne mais uma vez com Kaito, Koala e as demais pessoas que eram pseudo-hunters e que estavam sendo ensinados e que faziam uma equipe com Kaito.
no início do arco das Formigas Quimera. O Gon também envia uma bela foto do nascer do sol para os demais personagens, nesse caso Palm, Melioron, Knuckles, Chute e Calgo. Leório e Killua e Aluka também recebem. E para mais uma pessoa, o Kurapika. E aqui é bastante interessante que ele está sentado de frente aos olhos escarlates recuperados dos membros do clã Kurta. A cena viaja até a montanha Kukulu, vemos uma lápide com moedas em cima, fazendo uma menção ao Goto, mordomo dos Zoldycks, que foi morto pelo Hisoka. E de fato, a lápide o pertence. A Mani questiona a Canária se Killua sabe da morte do Goto e a Canária afirma que ele não sabe. Porém, nesse momento, o Goto aparece vivo e a Mani se questiona de como é possível se ele estava morto nesse momento. Temos uma importante revelação que um dos membros da família dos Quiricos, que trabalhavam como navegadores no Exame Hunter, foi contratado como um dos mordomos dos Zoldycks e por ter a capacidade de transformação, irá substituir o Goto, sendo o próprio Goto, galera. Detalhe muito importante, galera, que Killua e Aluka não sabem desta informação. A cena segue para a República de Issigortal, nas dependências do palácio e um longo corredor. E temos uma última visão do que foi o fim do Rei das Formigas Quimera, Meruem, e a humana campeã invicta de Gunji, Komugi. E assim, encerramos o capítulo 339. Capítulo 340. Missão Especial. No prédio da Associação Hunter, todos os Zodíacos, com exceção de Jin e Pariston, se encontram reunidos para um anúncio importante da Shido. Nesse mesmo momento, desesperado e eufórico, o Beans entra na sala e diz que tem uma emergência para todos os Zodíacos. Ele se dirige para o grande telão para poder ligá-lo. Quando Beans o liga, a imagem de um homem com traços asiáticos e que está fazendo uma apresentação para um número incontável de pessoas aparece na tela. Ele fala de recursos humanos e alimentos em abundância, de um futuro rico que aguarda a humanidade em um local. Nesse momento, o Kanzai, o Tigre dos Zodíacos, pergunta de quem se tratava essa pessoa. É explicado que esse homem é o Imperador Roikoro do Império de Kakin. Botobai, o Dragão dos Zodíacos, e Gero, a Cobra dos Zodíacos, se questionam sobre qual o lugar que o Imperador Roikoro se refere. E nesse momento, a cena volta para o Imperador de Kakin, no grande telão na Sala dos Zodíacos. Ele fala que o Império de Kakin irá assumir o sonho da humanidade e declara que tem um plano de explorar o continente negro. Nota: ao fundo, o mapa mundi do mundo de Hunter x Hunter. Nesse momento, todos os Zodíacos se olham, espantados pelo pronunciamento do Imperador Roikoro, principalmente pelo fato de ser o continente negro uma zona intocável e por se tratar também do maior tabu da humanidade. Kanzai questiona os outros membros do Zodíaco sobre o que seria esse continente negro. É explicado que o continente negro é o mundo exterior, o que não aparece no mapa mundi, e que diferentes tipos de seres existem lá, e que as bestas mágicas conhecidas no mundo habitado de Hunter x Hunter vieram de lá. É acrescentado também que está escrito em relíquias e artefatos que toda vez que a humanidade colocar os seus pés no continente negro, uma calamidade irá cair sobre ela. E visando evitar esse tipo de acontecimento com a humanidade, um acordo foi feito há 200 anos entre as 5 nações modernas, ou que podemos chamar simplesmente de V5, que deixou decretado que não é permitido ir ao continente negro. Nesse momento, a cena retorna à tela e o Imperador Roikoro acrescenta que a humanidade ficar presa por superstições das antigas nações é uma grande decadência, e que as nações em desenvolvimento, como Kakin, é que deve tomar a frente para que isso possa de fato ocorrer. A cena volta aos Zodíacos e Pion acrescenta que o Imperador Roikoro afirma que Kakin é uma nação moderna, mas a verdade é que não passa de um país muito antigo que apenas mudou de nome. Os outros Zodíacos se questionam se tudo que o Imperador Roikoro falou faz sentido e tem possibilidade de acontecer. Dentre esses questionamentos, tivemos as seguintes perguntas. O desenvolvimento econômico de Kakin foi tão expressivo a ponto deles poderem ignorarem um acordo firmado há 200 anos? Kakin faz parte do acordo do V5, ou melhor, faz parte do V5? E por último, Kakin pode fazer tal movimento de ir ao continente negro, já que é proibido ir lá, e isso é uma obrigação que todas as nações devem seguir? Após essas perguntas, a Shido fala que é possível que Kakin não faça parte do acordo do V5. Ela acrescenta também que há 30 anos
ocorreu o incidente Shirinkan. Incidente esse que ficou conhecido como a revolução mais silenciosa da história. Como consequência desse incidente, o sistema político de Kakin mudou de um império socialista para uma democracia parlamentar. Dessa forma, retiraram o nome da família imperial do país e recomeçaram uma nova nação. E o que tudo isso que a Shido informou significa? Que o Império de Kakin tomou essa decisão propositalmente, fazendo assim essa mudança de sistema político, o que é algo bastante burocrático e complicado. Nessa ocasião, acordos oficiais e secretos com outras nações podem ter sido ignorados. E provavelmente é o que aconteceu, já que Kakin não faz parte do V5 de seu acordo que tem 200 anos. Ou seja, eles já avisavam essa viagem ao continente negro, provavelmente estavam esperando o melhor momento. Após todas essas conclusões, Beans aponta o dedo para o telão, deixando claro que o verdadeiro problema seria agora. A cena volta para o Imperador Roykoro, que afirma que o responsável pela equipe de expedição ao continente negro deveria ser alguém de alto nível e capacitado. Seria o lendário Hunter Isaac Netero, um homem que superou diversos obstáculos. É claro que isso tudo deixou os zodíacos catatônicos. Como seria possível ser o Netero se o mesmo havia morrido? Mas é nesse momento que um homem de barba e cabelos longos é anunciado pelo Imperador. Seu nome é Beyond Netero, o filho de Isaac Netero. Nesse momento angustiante, a cena retorna à mesa dos zodíacos e ambos se questionam se o presidente Netero tinha um filho. Eles não acreditam, obviamente, já que nunca ouviu nada a respeito do antigo presidente ter família. Então eles precisam urgentemente confirmar essa informação. A cena volta para o telão e o homem afirma diante da grande multidão presente que seu pai, Isaac Netero, sempre dizia: a vida de uma pessoa chega ao seu fim quando ela deixa de enfrentar desafios. E ele acrescenta que pesquisas de mitologias e ruínas deixam claro que os antepassados da humanidade vieram do continente negro. A apresentação foi tão imponente e confiante que não restava dúvidas entre os zodíacos. Esse homem, Beyond Netero, é sim filho de Isaac Netero. Para alguns zodíacos era como se o presidente estivesse fazendo a apresentação de tão semelhante que o homem era. A cena volta para Beyond, que afirma que irá cuidar de todos os percalços para que a viagem possa acontecer, e todos que quiserem vir serão bem-vindos. Nenhum tipo de seleção será feita. Idade, sexo, nacionalidade, profissão, nada disso importa para os que possuem um espírito aventureiro para poder enfrentar o desconhecido. A única coisa que é preciso é coragem para dar o primeiro passo. E aos que quiserem, devem ir para Kakin e assim seguir rumo ao continente negro. E Beyond finaliza que promete levar todos até lá, e assim o vídeo se encerra. A cena volta para a sala dos zodíacos, que estão abalados, o que já era esperado após um vídeo desses, que viola diversas regras internacionais de acordo entre as nações, sem contar que um homem aparece afirmando ser filho do ex-presidente Netero, um famoso Hunter conhecido mundialmente, não seria para menos. Porém, Beans informa que o presidente deixou 2 DVDs, o primeiro foi visto durante o arco das eleições e o segundo está intitulado como "Se alguém aparecer e falar que é meu filho, assista a isto com todos os zodíacos". Nesse momento é levantada a possibilidade de verem logo o DVD, mas pela ausência de Jin e de Pariston, isso seria impossível. E mais, é lembrado que Pariston não é mais o vice-presidente e que eles deveriam escolher um novo vice. É questionado a Shida se o anúncio que ela quer transmitir tem a ver com o novo vice, e se for que ela deveria deixar para uma outra hora, pois a prioridade seria assistir o DVD que o presidente Netero deixou. A mesma afirma que irá fazer agora o seu pronunciamento porque ele influencia totalmente nas próximas decisões que eles irão tomar. A cena vai para algum lugar de Kakin. O vídeo da apresentação do Imperador Roykoro de Beyond alcançou mais de 100 milhões de exibições no YouTube. E o alvoroço mundial foi tão grande que o serviço telefônico de 100 mil linhas não será capaz de atender tantas pessoas interessadas em ir na expedição ao continente negro. É informado ao Beyond que o Roykoro recebeu um contato do V5 informando que o próprio Beyond deveria desfazer o anúncio. Beyond apenas diz que é para o Imperador Roykoro ignorar, e nesse momento ele se pergunta até quando o V5 vai ficar com essa atitude ridícula, pois como eles irão
irão ao Novo Mundo agindo da forma com a qual o V5 faz as coisas. Então um homem de cabelos encaracolados e óculos de fundo de garrafa começa a explicar toda a burocracia de como seria tentar ir da maneira correta para o continente negro. Beyond simplesmente informa que não tem interesse no que o homem de óculos está explicando, mas no fundo Beyond sabe como funciona o jeito do V5 e que se tivesse que ir ao continente negro do jeito deles, seria muito problemático, pois quando chegasse no Novo Mundo, não iria poder explorar livremente e a expedição se assemelharia mais a uma viagem turística. Nota, galera, essas informações é de como seria feito para fazer uma viagem ao continente negro de forma legalizada. Não é nada muito importante, mas se quiserem ler, basta parar o vídeo e acompanharem os balões. A cena agora continua com Beyond, continuando a sua explicação, mas dessa vez para um grupo de pessoas bastante peculiares. Ele acrescenta que tem desejo de ir a um lugar onde ninguém jamais foi, conhecer pessoas que ninguém jamais encontrou. Seu desejo é vasculhar o desconhecido e fazer o que ele bem entender, mas tudo isso sem ser regulado e controlado por alguém. E finaliza dizendo que destruirá todos que entrarem em seu caminho. Curiosamente percebemos que dentre essas pessoas temos ninguém mais, ninguém menos que o Pariston, galera. O que podemos esperar? A cena volta agora para a associação e ouvimos as seguintes informações. O Pariston e o Jin solicitaram para serem desligados dos Zodíacos. Nota, rapaziada, percebam o cenário do painel que tem o Jin. Ao que tudo indica, ele está em Kakin e a construção ao fundo é bem similar à que vimos anteriormente. Parece ser o mesmo lugar onde Beyond está. E a Shido completa informando que autorizou a saída de ambos dos Zodíacos e que todos os Zodíacos seriam os 10 presentes na sala e que eles poderiam ver o vídeo que o Netero deixou para eles. E por fim, a Shido adiciona um último detalhe, que a Associação Hunter, mais especificamente os Zodíacos, receberam uma missão especial: caçar Beyond Netero. E assim encerramos o capítulo 340. Capítulo 341 – Calamidades. Esse capítulo se inicia com uma conversa entre dois homens que estão se deslocando por dentro de um grande edifício. Eles passam por setores administrativos até chegarem em um local com homens armados e uma conversa entre eles acontece durante esse percurso. O homem de menor estatura e mais velho, esse é o diretor da agência de viagens ao continente negro, explica que o trabalho do homem de óculos, e esse aqui é o Steiner, ele é um supervisor, é administrar toda a viagem ao continente negro e que isso é uma função extremamente importante, mas que primeiramente eles devem criar um banco de dados de informações das viagens que aconteceram ao continente negro e a partir disso calcular diversos outros fatores, como condições climáticas, distribuição de habitat de fauna e flora, entre outros, e tudo isso para ter como resultado um índice de segurança. Ambos continuam a se deslocar pelo lugar, que é extremamente protegido por homens armados e diversos detectores de metal também. A conversa continua e o diretor questiona sobre qual seria a primeira regra dos deveres dos funcionários. Ele se refere a todos que estão envolvidos com a administração da viagem ao continente negro. O Steiner explica que eles devem submeter todos os que têm interesse de ir ao novo continente a vários exames, treinamentos diversificados, e isso deve estar precisamente alinhado com os regulamentos. Além disso, a avaliação dessas pessoas precisa ser bem rigorosa. E por fim, acompanhar os candidatos que se qualificaram para ir ao Novo Mundo e se preocupar o máximo para garantir a sua segurança. Em outras palavras, dificultar o máximo que puder nos testes, ser extremamente crítico nas avaliações para que de fato ninguém possa ir ao Novo Mundo. Porém, se houver alguém que realmente consiga passar, eles devem manter essa pessoa ou essas pessoas sob rédea curta. E sabemos que existem muitas pessoas capazes no mundo de Hunter x Hunter. Porém, o diretor informa que, na teoria, essa é a ideia, mas que no momento eles estão tendo um problema nesse sentido. Isso porque Kakin não faz parte do V5, logo não precisa seguir nenhum acordo. Nota, para quem não lembra, o V5 fez um acordo há 200 anos que proibia as viagens ao continente negro. Logo, se Kakin não faz parte do tratado, eles podem fazer o que bem entenderem.
O diretor conclui que, como Kakin não faz parte do acordo, eles estão ignorando tudo. Os exames da agência de viagens, que acabamos de falar aqui, que verifica quem é apto e quem não é, e que também eles não querem limitar a quantidade de viajantes ao Novo Mundo. Nota, e vimos isso, né? Beyond afirmou que todos que quisessem ir ao Continente Negro estavam convidados e que nenhum tipo de seleção aconteceria. Vimos que o número de pessoas era tão grande que nem mesmo 100 mil linhas telefônicas deram conta de atender tantas pessoas. Mas o maior problema com a ida de Kakin ao Novo Mundo é que não se trata de uma ida para fazer turismo ou exploração. É uma viagem de colonização do local. Fechando esse diálogo, ambos entram no elevador que tem destino ao 5º andar do subsolo, ou seja, um andar bem profundo. Dentro do elevador, o diretor fala que os guardiões do Novo Mundo odeiam pessoas mal educadas. E o que seriam esses guardiões? Essa é uma pergunta que fica no ar. Ele adiciona também que se as negociações com Kakin falharem, será basicamente impossível deter o povo de Kakin e o seu líder de ir ao Continente Negro. E nesse momento, o Steiner questiona se isso ocorrer, o que poderia acontecer. O diretor responde que teriam que abrir a Caixa de Pandora. A caixa que não deveria ser aberta em hipótese alguma. Descrente, Steiner questiona se é literalmente a Caixa de Pandora ou se é apenas uma metáfora. O diretor responde que quando criança achava que se tratava de uma metáfora, até que a porta do elevador se abre. Nota, galera, a Caixa de Pandora é um objeto da mitologia grega. É a caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo. Entretanto, havia um único dom, a esperança. E o que isso tem a ver aqui para a nossa narrativa é que, metaforicamente, caracteriza a ação descuidada dos seres humanos em querer ir ao Continente Negro, um local extremamente perigoso, desta forma menosprezando o princípio da precaução ou prevenção, na qual o resultado desencadeiam consequências maléficas, terríveis e irreversíveis. E de fato, é tudo isso mesmo. Basta lembrarmos que o Misaston disse: todas as vezes que os seres humanos colocarem os pés no Novo Mundo, uma calamidade cairá sobre a humanidade. Quando a porta do elevador se abre, Steiner fica chocado com tudo que vê no subterrâneo. Somente pessoas autorizadas e com roupas de proteção contra riscos biológicos e químicos estão no local. Para falar a verdade, todo o local era um grande laboratório. Mas isso era o de menos, pois o mais chocante se demonstrava dentro dos grandes tubos cilíndricos, restos mortais de seres humanos, ao que tudo indica. Porém, o estado é totalmente irreconhecível. E de fato o diretor confirma que sim, um dia esses corpos pertenceram sim a humanos. O diretor explica que há centenas de anos foi publicado um registro de viagens ao Novo Mundo, intitulado O Diário do Viajante ao Novo Mundo. A princípio, todos pensavam que era apenas um livro contendo coisas sem sentido, apenas fantasia por parte do autor. Inclusive, quando ele foi publicado, ele ficava na seção de fantasia. Porém, hoje em dia, um exemplar desse livro é muito raro e não se consegue mais. Nesse momento, o diretor entrega a Steiner uma cópia do livro O Diário do Viajante, explica que o primeiro trabalho dele é ler este livro do início ao fim e memorizá-lo por completo. Steiner compreende o seu trabalho, mas o que ainda não sai do seu pensamento são as coisas que ele viu nos grandes tubos. Com um olhar sério e misterioso, o diretor explica que aquilo nos tubos é o resultado e o preço que a humanidade pagou por ter colocado os pés no Novo Mundo, e mais, que a dívida ainda não estava quitada. Claro que o espanto de Steiner foi pelos diversos humanos retorcidos como se fossem uma toalha. O diretor acrescenta que no livro que ele acaba de entregar a Steiner, existe um capítulo contextualizando como as pessoas que foram ao Novo Mundo tiveram o seu fim desta forma. E até aqui tudo bem, já que isso se trata de um resultado de algo vindo do Continente Negro, mas o pior está por vir. O diretor afirma que essa quantidade de corpos presentes aqui no laboratório foram encontrados deste lado do mundo, ou seja, o mundo que conhecemos de Hunter x Hunter. E tudo se encaixa para ser de fato isso, já que não possui nenhum tipo de registro que essas pessoas tenham ido ao Continente Negro. É por isso que é complicado fazer qualquer tipo de afirmação. As informações sobre as vítimas é de que se tratavam de pessoas normais, socialmente ativas e entre elas até pessoas famosas. Alguns rumores levavam de encontro à máfia e de que isso seria apenas uma nova forma dos mafiosos eliminarem seus alvos. Porém, isso foi desmentido pelas incontáveis testemunhas que relataram algo bem bizarro.
A pessoa começou a se contorcer de repente, bem diante dos meus olhos. Isso de fato parece conversa de maluco, porém, entre as testemunhas tinham médicos, professores, até policiais e padres. Seria bem mais plausível achar que essas pessoas estavam sob efeito de drogas pesadas, o que seria lamentável por um lado, mas seria bem mais confortável aceitar isso, já que seria apenas loucura por parte delas. Porém, ao que tudo indica, elas estavam com suas faculdades mentais em perfeição. Indo de encontro à saída do laboratório, o diretor reafirma que o Stanley precisa ler o Diário do Viajante ao Novo Mundo e identificar todos os riscos da expedição para lá, e entregar também um relatório até o início da semana que vem. É quando subitamente acontece uma severa batida. Steiner olha para o lado e vê o pior. Uma criatura decrépita, com uma aparência podre e escurecida. Obviamente, o homem ficou extremamente assustado. Já não bastava o que tinha visto por todo o laboratório, ainda tinha mais e pior, vivo. O diretor, tranquilo e sereno, afirma que essa era a única criatura viva do laboratório e claramente não era mais humano. Ele não se alimentava mais como um ser humano e já estava vivo há mais de 50 anos, de forma autossuficiente, ou seja, vive de maneira independente e não definha nunca. Isso é o que sobrou de um Hunter que foi à expedição ao continente negro e que antes de retornar, de fato, contraiu a doença da imortalidade. O diretor acrescenta que há mais detalhes sobre esse caso no livro, na passagem relatório de Beyond Netero. E aqui temos mais uma vez a reafirmação de que todas as vezes que os seres humanos foram ao Novo Mundo, voltaram derrotados e trazendo uma calamidade com o potencial de erradicar toda a humanidade. A cena transita para a casa de Steiner, onde o mesmo está lendo e fazendo seu relatório sobre o Diário do Viajante ao Novo Mundo. E aqui temos dois balões de fala que pertencem à cena seguinte, porém precisamos falar deles agora, e eles contextualizam sobre a atitude ambiciosa e política do V5 em evitar a associação Hunter e criar e enviar grupos não oficiais, ou seja, fazer diversas expedições por baixo dos panos para explorar o Novo Mundo. Além disso, um dos especialistas que era encarregado da exploração era Beyond Netero, filho do Netero. E tudo isso que acabei de falar vai de encontro com essa próxima cena, agora na Sala dos Zodíacos, mais especificamente para o telão com um tal vídeo que o Netero havia deixado para os Zodíacos. Vemos que a cena anterior eram as falas do próprio Netero. No vídeo, o Netero deixa claro que aconselhou as pessoas do V5, porém elas não o escutaram. E além de ter tido diversas mortes, voltaram do continente negro, trazendo calamidades. Desta forma, o Netero proibiu seu filho Beyond de retornar ao Novo Mundo e acrescenta que enquanto ele estivesse vivo, Beyond não iria retornar para lá. Nesta mesma época, ele também proibiu a Associação Hunter de fazer expedições para o continente negro. Nesse momento, Netero faz uma revelação muito interessante. Ele afirma que já esteve no continente negro em 2 ocasiões. A sua intenção ao visitar o continente negro era encontrar um forte adversário para que ele pudesse o enfrentar e se testar. Mas ele percebeu que lá no continente negro é um local onde não existe vitória de um lado ou de outro, e sim e apenas a natureza cruel e mortal. E nesse ponto ele reconhece que seu filho, Beyond, busca algo diferente. Ele busca determinação para poder explorar o Novo Mundo. E do ponto de vista de um Hunter, a postura de Beyond é mais essencial do que a do próprio Netero. Finalizando isso, Netero então deixa uma missão para os Zodíacos: explorem o continente negro com sucesso antes do meu filho. E para ser considerado sucesso, encontrem a cura / resolução para uma das calamidades que foram trazidas de lá pelas nossas incursões. E por fim, a dificuldade desta missão é nível A. Após dado a missão, Netero apenas explica que isso é apenas um pedido e não uma ordem, que é seu desejo que a associação que caça o desconhecido e o problemático seja pioneira nessa empreitada. Entretanto, ele não descarta que isso pode ser algo que venha destruir a associação. No final das contas, o Netero deixa claro o quanto pode ser perigoso e que ele mesmo mal explorou o Novo Mundo, mas que isso é apenas um sonho de um velho com o pé na cova e que isso não é uma ordem. Não é uma ordem. Pensando bem, é sim uma ordem. Assim finaliza o vídeo. É questionado por Miss Aston se o Netero deixou mais algum pedido. Outros Zodíacos apenas comentam o ocorrido. Porém, a Gero pergunta a Shido o que eles deveriam fazer a seguir.
A Shido explica que apesar do Netero falar que é apenas um pedido, no fundo, isso é uma ordem deixada direta para os Zodíacos, e por isso eles não podem envolver todos os outros membros da associação. Nesse momento, que o Saio afirma que para ele não é um problema ir ao continente negro, mas ele é contra caçar Beyond. Isso incomoda muito o atual presidente e questiona o porquê do Saio não querer seguir a solicitação direta do V5 para a associação Hunter. Primeiro, ele afirma que gosta de ser do contra e que também acha que é tudo muito favorável como as coisas vão uma de encontro com a outra. O Kanzai acrescenta que se ambos a associação nesse sentido, os Zodíacos, possuem o mesmo objetivo de Beyond e Kakin de exploração ao continente negro, ele não gosta da ideia de ter que interferir nos objetivos deles, mas que se eles estiverem em algum momento competindo, aí sim seria justo. A Gero questiona a afirmação do Kanzai e pergunta se realmente seria justo, já que Beyond está se preparando há décadas por esse momento. Além disso, ela faz uma pergunta muito peculiar. Ela questiona se algum Zodíaco perdeu sequer alguns segundos da sua vida para pensar em ir ao Novo Mundo. E é claro que apenas um idiota teria essa ideia, mas será somente que temos apenas um idiota? A Gero completa afirmando que no contexto atual e com a vantagem que Beyond possui, a ajuda do Jin tornaria a situação menos complicada. O porém é que se ele estivesse em conjunto com os Zodíacos, ele insistiria em fazer tudo sozinho. O grande Botobai afirma que de uma forma ou de outra eles terão que caçar Beyond, mesmo que não façam segundo o pedido do Netero. Eles ainda têm o pedido do V5 ativo e sendo aguardado para ser aceito. Além disso, ele completa que as opiniões do Saio e Kanzai de não quererem caçar Beyond não faz o menor sentido e é algo supérfluo e emocional. Miss Aiston contesta o Botobai e questiona se não seria mais viável investigarem as intenções do V5 antes de tomarem qualquer atitude precipitada. Ele acrescenta que de um lado Kakin afirma que essa empreitada é pela humanidade, mas a verdade é que isso está camuflado com intenções de exploração de recursos naturais, sem contar a colonização. Porém, do outro lado, temos o V5 que quer decidir algo em nome do mundo inteiro, o que não se justifica. O diálogo continua e Botobai afirma que isso é algo que a associação não pode lidar, mas através de ações seria possível demonstrar as intenções aos demais envolvidos. Nesse caso, V5 e Beyond. Sem contar que essa discussão política não poderia estar acima do desejo do ex-presidente. Ainda nessa cena aqui temos alguns comentários dispensáveis, mas que são engraçados. A Cluck pede para decidir logo o que vão fazer e que ela não se interessa pelo papo do Botobai e do Miss Aiston. O Kanzai pergunta para Pion se o papo do Botobai com Miss Aiston tem algo a ver com a caçada. Como vocês podem perceber, o Kanzai é bem burrinho. A Pion, extremamente entediada, responde ao Kanzai que não está prestando atenção no papo do Botobai e do Miss Aiston. A Gero pede para o Botobai e o Miss Aiston se acalmarem, pois a Shido ainda não deu os detalhes da caçada ao Beyond. E para finalizar, a Shido explica que assim que o Beyond for acusado por incitação de tumulto e insubordinação, ou seja, tornar as coisas mais públicas e a associação aceitar o pedido do V5, ela irá fazer o anúncio oficial de que devem caçar o Beyond. Subitamente, o telefone toca, Beans o atende. Todos os Zodíacos e o Beans saem da sala para irem de encontro com uma pessoa que acaba de chegar nas dependências da Associação Hunter. Quem poderia ser neste momento? Era Beyond Netero, e com toda a sua imponência afirma algo que deixa todos os Zodíacos muito confusos. Podem entrar em contato com o V5 para mim? Informem que capturaram Beyond Netero. Isso será uma troca de favores. Muitas questões surgem. Como Beyond sabia que o Zodíaco estaria encarregado de capturá-lo? E se ele sabia, por que ele está se entregando? E o pior, qual seria esse favor? A cena volta para a casa de Steiner, que ainda continua a ler e estudar o Diário do Viajante do Novo Mundo. Ele chega no capítulo das calamidades, e a cada detalhe que ele lê, mais ele fica aterrorizado. Ele descobre que a humanidade trouxe do continente negro 5 grandes calamidades. A primeira é a esfera que protege as ruínas ancestrais, a arma botânica Brion. A segunda é o desejo da codependência, a forma de vida AI. A terceira é um monstro que contamina suas presas com desejo assassino, a serpente de 2 cabeças, Hellbell.
A quarta é a troca equivalente da vida e o prazer, as bestas que domesticam humanos, Papo. A quinta, o desespero sem fim, disfarçado de esperança, a doença da imortalidade, Zobai. Steiner fica horrorizado e conclui que sim, o continente negro não é um lugar que a humanidade deva voltar jamais. Nota final: percebam que a Zobai foi citada anteriormente neste capítulo, lá na parte do laboratório, mas o nome da doença só é falado agora. Outro detalhe que lá no laboratório da Agência de Viagens ao Novo Mundo, temos uma vítima da calamidade Papo também. Página extra. Essa página podemos ter duas conclusões. A primeira é que pode ser a mais provável. A Nanika é uma calamidade, e mais especificamente, a calamidade AI. E a segunda possibilidade é que pode ser uma piada do Togashi com a gente, porque isso é um grande spoiler de algo muito importante e legal dentro do mundo de Hunter x Hunter. O que vocês acham disso tudo? Bom, isso aí eu deixo para vocês colocarem lá nos comentários. O que Bion Netero espera se entregando para os Zodíacos? Navio Baleia Negro, o que pode ser e o que isso significa? Para onde Jim Freaks foi? Um possível reencontro entre dois Zodíacos? Tudo isso e muito mais no episódio da semana que vem. Não esqueça do seu like, porque esse vídeo deu trabalho pra caramba e, claro, da sua inscrição. Fui!